bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por ouvir o programa Hora de Estudo Bíblico. Se possível, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Vamos começar o nosso estudo com o versículo 15. Mas antes de prosseguirmos o nosso estudo de hoje, vamos orar. Pai amado, te agradecemos por tua graça e misericórdia por nós. Tu és bom e nós te agradecemos por isso, Senhor. Pedimos que através da tua palavra, o Senhor abençoe a cada coração no dia de hoje. Que aqueles que creem e os que não creem possam receber a palavra que irá atender às suas necessidades espirituais. Senhor, te agradecemos por nossos queridos amigos e pedimos por aqueles que estão desanimados, Senhor. Pedimos pelos idosos, por aqueles que estão nos hospitais, em cadeiras de rodas. Pai, que a tua misericórdia alcance os teus filhos amados hoje e que o ministério da palavra abençoe e traga alegria a seus corações. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. Vamos ler. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Este é um versículo muito interessante porque diz que ninguém mais havia pensado nas necessidades de Paulo. Os filipenses tinham Paulo em seus corações e pensaram nas necessidades que ele tinha. Observe as palavras, somente vós. Os filipenses não apenas se distinguiram pela afeição a Paulo, mas também por terem sido os únicos que se lembraram dele em suas necessidades, e isso era algo muito significativo para Paulo. Temos sempre uma consideração especial por alguém que faz algo por nós, enquanto que ninguém mais o faz. Não sei quantos de vocês leram o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Há um parágrafo que se refere a algumas maneiras que ele desenvolveu para fazer amigos e influenciar pessoas com o objetivo principal de ganhar dinheiro. Uma delas era esta. Cada vez que ele conhecia alguém, Dale Carnegie perguntava em algum ponto da conversa sobre qual signo a pessoa tinha nascido. Em seguida, perguntava a data do aniversário. Tão logo Carnegie descobria a data de aniversário, registrava isto em sua memória e depois, na primeira oportunidade que tinha, anotava num papel. Em seguida, ele colocava a data em um calendário, juntamente com outros aniversários. E todos os anos, nesta data, a pessoa recebia um cartão de aniversário de Carnegie. O famoso autor disse que ele imaginava, e mais tarde a experiência o confirmou, que na maioria dos casos, ele era a única pessoa, além da família imediata, que tinha lembrado do aniversário da pessoa. O resultado disto era uma resposta amável e calorosa da pessoa, e foi assim que ele se tornou famoso. Agora, se Carnegie podia fazer isso com intenções erradas, tentando ganhar amigos e influenciar pessoas para ganhar dinheiro, nós, os cristãos, poderíamos fazer o mesmo com motivações corretas e fins espirituais, fazendo um sacrifício para ganhar pessoas para Cristo. Este era o tipo de pessoas que havia na igreja de Filipos. Lembrando das suas ofertas anteriores, Paulo confirmou a motivação dos filipenses ao dar a sua oferta. Seu coração estava cheio de emoção e gratidão porque, através deles, Deus havia provido o suficiente, de modo que ele podia realizar o ministério do Evangelho. Agora ele se regozija por eles, pelo profundo interesse que eles tinham demonstrado. Paulo sabia que isto é uma parte essencial na vida de cada cristão e que existem recompensas para todos os que crescem em graça. No versículo 17 ele diz, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Eu tenho um amigo que tem um ministério de rádio e é conhecido por pressionar as pessoas a ofertar. Ele é honesto e confiável. Todo o dinheiro recebido é diretamente colocado na obra do Senhor. Se este homem morresse hoje, sua família não herdaria absolutamente nada. Tudo o que ele possui deve ser vendido e o dinheiro deve ser dado para missões. Em outras palavras, a família não pode herdar nem 5 centavos. Ele vive uma vida modesta, apesar de ter a reputação de pedir dinheiro.
Ele é um homem bom, tem um bom ministério e é amado por muitas pessoas. E, é claro, também criticado por muitos. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui é este. Cada vez que ele pede dinheiro, ele diz: amigos, estou lhe fazendo um favor. Estou ensinando sobre a graça de dar, e quando estiverem no tribunal de Cristo, alguns de vocês darão graças a Deus por terem me ouvido ensinar sobre como ofertar para a obra de Deus. E eu acho que o Senhor deu essa capacidade para alguns ministros, ensinar os outros a dar. Eu não tenho essa habilidade nem a desejo. Eu compartilho as necessidades com as pessoas e com Deus, e isto é tudo. Mas alguns homens têm essa capacidade única de conseguir dinheiro de quase todas as pessoas. Bem, este homem faz isso para o bem e diz: creio que você vai me agradecer quando você chegar ao céu, porque eu o ensinei a ofertar. Os filipenses sabiam como ofertar, como suprir as necessidades de Paulo. Paulo teve suas necessidades atendidas. Ele disse: não que procure dádivas, mas ele quer que eles recebam a recompensa na vida futura por ter ofertado. É com isso que Paulo está preocupado. Poucas são as pessoas que fazem uso da graça e da glória de dar ofertas espirituais. As igrejas na Macedônia eram um excelente exemplo de crescimento na graça de ofertar. 2 Coríntios 8, versículos 1 e 2 e 5 e 7 diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Eles deram muito porque estavam crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 9, Paulo continua dizendo: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Nosso Senhor não se entregou parcialmente, mas completamente. Ele era a graça personificada, portanto deu graciosa, livre e voluntariamente, ou seja, deu-se a si mesmo. Ofertar não deve ser por dever ou por obrigação, mas porque o amor de Cristo nos constrange. Nossa oferta não é por causa da lei, mas por causa da graça. Cristo é nosso exemplo supremo. Sendo rico, se fez pobre voluntariamente, para que por sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Um querido amigo meu estava pregando sobre ofertar. E depois do sermão, uma jovem senhora, que havia recebido a Cristo há 2 anos, se aproximou dele e espontaneamente disse: pastor, eu não posso dar. Meu dinheiro só dá para atender às minhas necessidades. Apenas para minha alimentação, aluguel e transporte. Não sobra nada. Se eu der 10% à igreja, o dinheiro não vai ser suficiente para as minhas despesas. O pastor disse: bem, eu não peço que você dê 10% para a igreja. Dê a sua oferta e deixe Deus agir. Oferte ao Senhor, prove o Senhor e veja o que Ele fará. Ela respondeu: não vai funcionar. Se é difícil com o que tenho agora, como vai funcionar com 10% a menos? Ele disse: bem, você precisa aprender a confiar em Deus. E ele mostrou alguns versículos da Bíblia. Ela saiu e não disse mais nada. Tempos depois, ela voltou e disse: pastor, eu não concordava com você, mas sempre tento fazer o que você ensina da Bíblia. Nós começamos a separar o dízimo para o Senhor e nos sobra o mesmo de antes. Nós temos tudo o que precisamos. Bem, este era o tipo de pessoas que havia em Filipos. Eles estavam dando pela abundância de seus corações, ofertando ao Senhor e usando Paulo como instrumento para levar o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo e de bom grado se fez pobre para que fôssemos enriquecidos por sua pobreza. Ao fazer isso, ele não pensou ser uma obrigação dar, mas o fez por generosidade. Se semearmos generosamente, colheremos generosamente, porque o que é dado não é uma contribuição, mas um investimento. 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7 diz: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Filipenses 4, 11 diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
Geralmente, limitamos o contentamento aos bens materiais, acreditando que as coisas que queremos nos darão contentamento. Mas descobrimos, depois de algum tempo, que o contentamento com base em nossas posses é uma meta ilusória, que está sempre além do nosso alcance. Nunca ficaremos satisfeitos. O contentamento de que Paulo fala aqui depende de Cristo, está no Senhor. Mudanças do valor da moeda não perturbariam Paulo. Estar preso não era uma experiência que poderia arruinar o seu contentamento. Nossa posição na terra e nossas posses terrenas não irão adicionar ou remover nada da verdadeira satisfação que é encontrada em Cristo Jesus. É uma satisfação interior que capacita o Filho de Deus a viver alegre, independentemente das condições e das circunstâncias externas. Em Lucas, capítulo 12, versículo 15, lemos: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância do que possui. 1 Timóteo 6,8 diz: Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Na primeira metade da minha experiência como cristão, não conseguia entender como alguns cristãos que eu conhecia poderiam estar contentes com tão poucos bens materiais. Comecei meu ministério na década de 30, na época da Grande Depressão, e conheci muitos cristãos que me impressionaram muito porque eles eram felizes com tão pouco. E espero ter aprendido o segredo. Pelo que vejo em mim, não hesito em dizer que este é um segredo que muitos cristãos ainda não aprenderam. Paulo tinha aprendido isto, ele disse: eu aprendi. Veja, ele nem sempre sentiu assim. É uma lição que devemos aprender. Precisamos aprender a nos contentarmos independentemente da nossa situação, pois a Bíblia diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Amados, o dinheiro nunca poderá nos dar contentamento. Eu nunca conheci um homem que estivesse feliz com o dinheiro, porque quanto mais alguém tem, menos satisfeito estará com o que tem. O contentamento era algo que Paulo tinha aprendido aos poucos e sob diferentes circunstâncias. Isto foi resultado de uma longa experiência de provas e disciplina. Eu aprendi. Esta é a expressão de um bom aluno. Você está aprendendo isso direito, querido? Você aprendeu a estar contente com a sua posição e suas posses nesta vida, independente das circunstâncias? Hebreus 13:5 diz: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Os cristãos mais amáveis, felizes e espirituais que conheço são aqueles que se contentam com o que Deus lhe deu. Que bênçãos são eles! E que testemunho forte eles têm na presença de outros. E os cristãos mais infelizes e miseráveis que eu conheço são exatamente aqueles que não estão satisfeitos com nada. O descontentamento se expressa em quase tudo o que fazem e dizem. A satisfação de Paulo não estava baseada nas condições presentes, mas na presença de Cristo. Eu digo, feliz é o homem que aprende a lição de depender da suficiência do seu Senhor. 2 Coríntios 9:8 diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Esta alegria que vem de uma completa dependência do Senhor é uma das grandes riquezas da vida. Paulo chama isto de grande ganho, 1 Timóteo 6:6. Paulo continua a nos dar o segredo para uma vida de contentamento. Leia Filipenses 4:12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. No processo de aprendizagem, Paulo descobriu um segredo que somente pode revelar-se através da experiência. Apenas quando se aprende a confiar na suficiência de Cristo, nos altos e baixos da vida, é que se pode aprender o segredo de uma vida cristã com contentamento. Paulo aprendeu a confiar em Cristo, tanto nos dias de abundância como nos dias de pobreza. Ele agradecia a Deus tanto pelo luxo como pela pobreza. Qualquer cristão que se entrega aos cuidados de Deus e confia no Senhor, tanto na abundância como na escassez, desfrutará de paz e de contentamento. Paulo foi ensinado em duas escolas, uma da abundância e a outra quando passou por circunstâncias adversas. Ele tinha passado por tudo isso, sabia como se contentar tanto na pobreza como na riqueza.
Sua alma aprendeu a arte da comunhão íntima com Deus, independentemente do que estava acontecendo ao seu redor. Portanto, ele poderia ter muito ou pouco sem que isso viesse a afetar o seu estado interior. E você é completamente contente em todos os momentos e em todas as circunstâncias? Essa é uma lição maravilhosa para todos nós aprendermos. O Dr. Ironside foi hospedado em um ótimo hotel pela igreja que o havia convidado para ministrar a palavra. Alguns crentes vieram para a reunião e ficaram no mesmo hotel. Cedo, o Dr. Ironside foi tomar o café da manhã e um dos homens lhe disse: "Bem, doutor, você desfruta de muito conforto por ser um pregador?" Não foi o Dr. Ironside que havia reservado este hotel, mas sim a igreja. Então, o Dr. Ironside olhou para este homem e disse: "Bem, meu irmão, eu li em Filipenses 4:12, sei estar abatido e sei também ter abundância." E disse: "Desde ontem estou aprendendo a ter abundância." O Dr. Ironside teve tempos de abundância e de escassez, mas ele era um homem contente. Paulo diz aqui que esta é uma lição que todos nós devemos aprender. E agora chegamos ao versículo 13, onde Paulo diz: "Tudo posso naquele que me fortalece." Em outras palavras, naquele que me fortalece posso ser pobre ou posso ser rico. Paulo não diz isso para se orgulhar. Não, pelo contrário, é o testemunho de um homem piedoso com o Espírito Santo habitando nele, sabendo que nenhuma limitação pode ser colocada ao poder divino. Paulo está testificando que Deus é o companheiro em todas as circunstâncias. Paulo poderia estar contente independentemente das circunstâncias, mas não poderia estar independente de Cristo em nenhuma circunstância. O chamado de Deus para a obra é sempre acompanhado pela capacitação divina para a vitória. Deus nunca chamou um homem para fazer uma tarefa sem lhe dar a possibilidade e a capacidade de cumpri-la. Mas devemos sempre lembrar que não podemos fazê-lo por nossas próprias forças. Falhamos quando não confiamos completamente no poder de Deus. Sempre que Deus quer que façamos algo, devemos dizer como Paulo: "Tudo posso naquele que me fortalece." Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Quantas vezes nós falhamos porque tentamos fazer as coisas com as nossas próprias forças? O poder de Cristo na vida de Paulo o capacitava, e o mesmo poder está à nossa disposição hoje. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Que possamos gravá-la em nossos corações. Nós agradecemos pelo estudo de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pela graça de Deus e sua vontade, estarei de volta no próximo programa. Muito obrigado por ouvir o programa de hoje. Até lá, e seja fortalecido na fé, olhando sempre para o alto, para o Senhor nosso Deus. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.